Bom, boa noite. Primeiro, o grupo muito feliz. Fausto Vera, vamos conversar com o Fausto Vera. Vai falar sobre vai ficar no Atlético ou não. La verdad es que tal vez se falan cosas que no son verdad, ¿no? Decidimos todos juntos que yo fique esperando a que se tome una decisión sobre mi situación, que tengo posibilidades de salir del club, mas yo soy jugador do Galo e sempre que o treinador e o clube me precisam, eu estou à disposição. E o Cuca te acionou para esse jogo, teve uma conversa com ele, né? Porque fica sem decisão e para você deve ser péssimo. Teve uma conversa com o Cuca e você espera ter mais minutos, você já falou isso várias vezes com a gente, espera jogar mais? Sí, con el entrenador la verdad es que siempre tuve una relación muy boa, siempre falamos mucho. Eu expliquei a situação minha para ele me entendeu muito bem também. Así que ontem, ou antes de ontem, falamos um pouco sobre o jogo. Eu falei que estou à disposição para o que ele precise. E, bom, mientras esté aqui, volto a repetir, estou preparado para jogar. Acabamos de falar com o Fausto Vera, ele que está se garantindo aí como jogador do Atlético, querendo ter mais chances para jogar com a camisa atleticana. É a Rádio Imperatriz, falamos aqui em nome da ESAES, Escola de Aviação Civil. Vamos falar com o Dudu, né? A atuação que o Dudu teve hoje, né? Foi tirado aí, praticamente, foi sacado no segundo tempo, mas o Atlético venceu. O Dudu vai falar sobre isso. Eu, particularmente, antes, com todo respeito ao time deles, não tinha muito conhecimento da equipe deles, né? Mas é uma equipe que veio, que competiu, que lá no estádio deles competiram também, uma grande torcida que eles têm lá também. Mas a gente chegou aqui, a gente competiu também, mas infelizmente na bola parada a gente tomou gol. A gente sabia que eles eram fortes na bola parada por terem jogadores muito altos, né? Então a gente não pode correr tanto risco assim, né? Mas o importante foi a classificação, o importante é que a gente passou para a próxima fase. Agora é focar aí no Flamengo no domingo. A gente, o Galo poder fazer um bom jogo, um grande jogo lá e tomar o caminho da vitória também no Campeonato Brasileiro. Falamos aí com o Dudu, ele que falou aí sobre a situação da partida de hoje, classificação heróica do Atlético contra o Bucaramanga. Dudu vai falar sobre o momento do Atlético, o momento conturbado que a equipe está passando. Vamos ver aqui o que o Dudu vai falar sobre esse elenco. A gente fica triste, né? Porque são companheiros da gente, né? E a gente não quer isso para nenhum companheiro. Então, quando vai o Rony, ou vai o Scarpa, ou vai qualquer outro jogador, você pode ter certeza que dói na gente, né? Dói em todos os jogadores. Então, a gente fica triste por isso, mas a gente também entende o torcedor que vem no estádio, que paga o ingresso, e eles têm direito de vaiar, têm direito de cobrar, que seja dentro do estádio, que seja de uma forma pacífica, né, para que não tenha agressões, que não tenha nada desse tipo que a gente já viu antigamente com torcedores antigamente, né. Mas torcedor paga o ingresso, eles estão no direito deles. O importante é que nossos jogadores estão tranquilos. Se fechar cada vez mais, a gente espera que o torcedor esteja com nós, espera que o torcedor esteja nos apoiando quando entra aqui no estádio, eles possam nos apoiar, possam nos ajudar, possam remar para o mesmo lado, porque o torcedor estando junto com a gente tem mais chance ainda para poder buscar as vitórias. Feliz aniversário. Vamos conversar com o Bernard, ele que entrou no segundo tempo e deu uma boa movimentação para o Atlético. Bernard, mais uma vez acionado no segundo tempo, você entrou bem, o Atlético conseguiu a classificação suada nos pênaltis, mas a torcida agora parece que vai apoiar depois desse momento da semana conturbada que a equipe passou por um momento financeiro. Foi uma semana muito difícil, né? Eu estava falando um pouquinho antes, foi uma semana um pouquinho mais difícil, mais para uns, menos para os outros, mas é uma semana que a gente viveu muita pressão, né? Porque eu
eu sempre falei e falei também depois dentro da minha postagem que cada um sabe de si, né, como age diante das circunstâncias. Então alguns jogadores se sentiram no direito de fazer essas cobranças e então isso trouxe uma pressão maior ainda para esse jogo, né? Um jogo que era um jogo que estava bastante aberto ainda, né? A gente acabou vencendo de 1-0. Lá não jogamos tão bem, eles tiveram algumas oportunidades, então sabíamos que ia enfrentar uma equipe que ia tentar de tudo para que saísse aqui de hoje com a classificação. Sofremos hoje também em alguns momentos, mas também acredito que a gente teve alguns momentos felizes que se a gente tivesse feito as oportunidades que a gente acabou criando, seria menos tão, podemos dizer, difícil como foi no final, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa atenção também. A gente sabe que também tem muitos pontos que a gente precisa melhorar, que precisam ser feitos para que a gente possa lutar por grandes coisas. Mas eu fico feliz que, mesmo diante de algumas situações que a gente enfrentou adversidades, a torcida estava incentivando, cantando, e é isso que a gente gosta, e isso faz com que a gente possa nos doar e correr cada vez mais pela equipe. Renato, alguns torcedores estavam vaiando alguns colegas seus na preparação da equipe antes do jogo. Você, pela experiência que tem, ídolo do torcedor Atlético, o que você pensou sobre isso? Cara, eu vou te falar que eu como jogador é difícil, é complicado você entrar num estádio em que a gente sabe que vamos jogar dentro de casa e o atleta, antes de começar o jogo, ele já sofre uma pressão muito grande, né? Então, é complicado, mas é difícil você falar sobre isso, porque pelo mesmo fato do atleta ele estar no direito de poder fazer uma cobrança pelo direito dele dentro do clube. Eu também acho que o torcedor está no direito de cobrar e de fazer aquilo que ele acha, sabe? Porque ele também é um torcedor que ele acaba deixando família, gastando dinheiro com a gente, viajando, então para que esteja junto do clube. Então ele também espera com que a gente possa responder dentro de campo e também trazer resultados. Então eu falo pelo lado do jogador porque eu vivo isso. É difícil, é complicado, mas é uma situação que também, como eu te disse, é muito delicada para se comentar ou se falar. Muito obrigado, Bernardo. Ele aí que entrou muito bem aí durante a partida. Falamos aqui em nome da ESAESO, Escola de Aviação Civil de Belo Horizonte. Vai explicar tudo sobre a partida e também esse momento do Atlético. Nicola. Ser o amortizador da situação toda do Atlético. A torcida comprou essa estrutura. Eu queria abrir aqui pra Quem foi que falou? Eu sei quem foi. Não, então, eu tô te falando, né? Então. Mas quem foi que falou? Nicola. Eu vi. Perguntei só pra você falar. O amortizador. Aí eu queria abrir espaço para você entender da sua versão de toda a história. Cara, eu não conheço o Nicola pessoalmente, né? O histórico dele com informações não é muito bom, mas eu também não vou entrar nisso. Eu não conheço, não sei da índole dele. Ele com certeza também não me conhece para falar uma coisa assim. Imagina se eu tivesse o poder de convencer o Rony a entrar na justiça contra o Galo, tipo assim. Infelizmente muitas pessoas acreditam nisso. Porém, eu nunca vou gastar o meu tempo tentando fazer com que as pessoas acreditem em mim, ou perder o meu tempo com uma baboseira dessa. Bola pra frente, o que realmente aconteceu já foi resolvido. O meu negócio com o Lianco foi realmente um mal entendido, uma postagem dele que eu entendi de uma forma, ele quis dizer outra coisa e tá tudo certo. Tá certo, acabamos de conversar com o Gustavo Spar, que explicou aqui o que aconteceu durante a semana sobre esse problema de cobrança extrajudicial judicialmente contra o Atlético. Teve um abracinho na reconciliação, foi uma coisa que ele falou de uma forma, mas aí ele explicou o que ele quis dizer e a gente já se resolveu. Como eu disse, não nada com ele, nossos filhos faziam mais juntos. Foi apenas uma medida de informação, do jeito que você não fez de outra forma, e a gente já se resolveu. Foi o mais importante mesmo, independente do que acontece no campo, ninguém leva nada ali, o torcedor ali, pelo outro. E se fosse em outra época, acho que
dificuldade que a gente teve hoje causaria uma eliminação. Algumas coisas estão se acertando e aí a gente está saindo frutificado ali. Foi premiado por classificação meio melancólica, mas importante que ela tem. Esse cara, uma classificaçãozinha pra ele ali, no final teve um agradecimento também. Agradecimento monstro, né? Saiu um caminhão das costas ali. Eu confesso que eu estava tranquilo até para bater o pênalti, bati como eu vinha treinando, mas depois que o Everson acabou defendendo, realmente eu fiquei com o coração, dedo, abraço. Uma semana e um jogo tenso, mas o importante no final de tudo era a classificação que a gente conseguiu. A gente venceu. Lianco, só uma palavra. Vou começar com o Lianco aqui. Ele fez uma boa atuação, classificação do Atlético. Vamos lá. Por aqui agora e comentou sobre o mal entendido que houveram, né, no post entre vocês e tudo. Já foi esclarecido. O seu post tinha sido realmente para ele, porque ele falou que ele fez uma resposta para você. Já tá tudo esclarecido. Como é que tá o clima? A gente é homem e tem que saber resolver, né? Da mesma forma que acontecem essas coisas, é homem às vezes, né, de fazer da minha postagem, responder. Eu acho que todo mundo na rede social é homem, né? É ali que te xinga, ali que fala um monte de merda, achando que você é o mais pica do mundo. Então a gente também tem que ser homem na hora de tiver que conversar cara a cara, e foi o que a gente fez. Aqui a gente, além de ser atleta, representar o Galo, cada um tem sua vida, cada um tem sua família, pai de família, já todo mundo já macaco velho, né? E então você tem que ser homem de saber lidar com essas coisas, né? Acho que o mais importante de tudo é que às vezes acontecem algumas coisas e pode levar isso para a forma negativa, para o lado mal, mas o grupo inteiro, todo mundo que está aqui, fomos totalmente ao contrário disso. A gente levou isso para o lado positivo. Às vezes tem uma discussão, umas brigas, mas assim como na tua casa, na minha casa, a discussãozinha, às vezes aquilo ali te fortalece muito, né? E tem que ser assim aqui, por mais que a gente jogue e represente o Galo. O nosso dia a dia ali é todo mundo junto, todo mundo sabendo o que o outro está passando em casa, e se a gente não for homem de lidar com essas situações, a gente não tem um porquê estar aqui, né? E foi dessa forma, mas da minha postagem não tinha sido para ele. Eu acho que quando alguém está devendo, sente, né, qualquer coisa, já fica com medo do que o outro falou. Quando alguém está devendo alguma coisa, e ele falou isso, que ele pensou que era para ele, e se ele achou também, que bom. Mas eu acho que tudo isso, se a gente levar da forma positiva, da forma que tem que ser, e pensando justamente no Galo, né, igual hoje no campo, a gente acabou que passou tudo isso, mas estava nós dois ali, todo mundo vestindo a mesma camisa, querendo a classificação, querendo jogar. Eu acho que a gente tem que separar essas coisas, né? Então a gente conseguiu fazer isso, e mais uma vez, tem que estar todo mundo remando no mesmo barco, para a mesma direção, para o mesmo objetivo, ainda mais quando a gente está em campo e representando o Atlético. Então a gente foi homem de conseguir separar as coisas, e agora a confiança, o dia a dia vai vir, né, dia a diazinho, conversando, então, mas a gente está bem. Acabamos de falar com o Lianco, ele explicou aqui, né? Falamos em nome da Fazendinhas Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Everson, no pé do Everson saiu a classificação do Atlético, vamos lá. Meu cara, porra, você salvou o Galo aí, mano, deixando história, cara, você pegou muito, parabéns. O que você pode falar disso? Uma classificação importante, né? Classificação importante, onde a gente sofreu muito para conquistar o primeiro resultado lá em Bucaramanga, e aqui a gente acabou perdendo essa vantagem. A equipe dele no segundo tempo não jogou mais, quis levar para os pênaltis, né? Mas aí nos pênaltis eu pude estar bem lúcido, pude estar bem calmo, pude estar bem preparado, bem estudado alguns batedores da equipe adversária, onde pude fazer duas defesas primordiais, né? Onde a equipe dele se converte em gol, sairiam na frente, abririam vantagem. Então pude fazer duas defesas, pude completar a quinta cobrança com maestria, dando a classificação para a equipe. Em uma semana que era muito importante a gente ter conquistado essa classificação, para que a gente possa colocar o trem do Galo no trilho, a gente fazer um segundo semestre tão bom quanto o primeiro e continuar nessa briga por títulos. O pessoal te deu de porcentagem de bicho de cada hora? Não, a porcentagem é igual. Aqui é um elenco coletivo, todos ajudaram, todos têm sua parcela de contribuição, então o bicho ele vai ser dividido iguais aí para quem jogou. Quem não jogou recebe um pouco menos, mas
ele é todo individual, não tem porcentagem a mais para mim. Mas você pegou pênalti. Tá certo. Acabamos de falar com Everson, ele que deu a classificação para o Atlético na cobrança última de pênalti, que levou o Galo para a próxima fase da Sul-Americana. Falamos em nome da Fazendinhas Bom Sucesso de Fortuna de Minas.